Ok, então, vamos lá. Posso? Olá, boa tarde. Há uns dias fui almoçar à casa dos meus avós, num daqueles tradicionais almoços de família, e o meu avô virou-se para mim e disse: Filho, o que é o genoma humano e para que serve? E eu disse-lhe: Avô, já me tramaste. Ora, como é que eu vou explicar a este senhor de 90 anos o que é o genoma humano e para que é que serve? Entretanto, muito favorida, entra a minha avó na sala. Parece que vinha do cabeleireiro, porque a minha avó já tem uma certa idade, mas continua a querer parecer 10 anos mais nova. Vinha do cabeleireiro, tinha ido alisar o cabelo, mas entretanto estava a chover, o cabelo molhou-se, encaracolou-se todo e estava muito ofendida com a vida porque ela queria era ter o cabelo liso. E eu pensei, ora que está uma boa forma de explicar ao meu avô para que serve o genoma. Então comecei-lhes a falar de uma proteína que temos no nosso cabelo, que aliás é o principal constituinte do nosso cabelo, e que é responsável pela sua forma mais encaracolada ou mais lisa. Ele perguntou-me, então, mas como é que uma proteína faz uma coisa dessas? E eu comecei-lhe a explicar que as proteínas são constituídas por aminoácidos, que são as suas unidades básicas. Portanto, um conjunto de aminoácidos organizado e ligado forma uma proteína. Ora então, esta proteína, concretamente, entre muitos outros aminoácidos, possui uns chamados cisteínas. E estas cisteínas ligam-se entre si através de um tipo de ligações específicas chamadas ligações disulfídicas. Ora, quantas mais cisteínas houver na proteína, mais ligações disulfídicas vão haver, mais enrolada vai ser a proteína e, portanto, mais encaracolado vai ser o cabelo. Ora, o que é que isto tudo tem a ver com o genoma da minha avó? O genoma é o conjunto do DNA e a sua sequência que existe em todas as células do nosso corpo e que é igual em todas elas. O DNA é um conjunto de informações que passa de pais para filhos, de geração em geração, e no qual as células se baseiam para sintetizar as suas próprias proteínas. Então o que é que as células fazem? Leem, entre aspas, a sequência de DNA e a partir dela vão ordenando aminoácidos e ligando-os até obter proteínas completas. Ora, já estão a ver o que é que isto tudo tem a ver com o cabelo e com o mau feitio da minha avó. Na sequência de DNA dela, a parte da sequência, que é onde está a informação da tal proteína, se tiver informação para ter muitas cisteínas, como será o caso, a proteína será mais encaracolada e o cabelo da minha avó é mais enrolado. Ora, em situações, em pessoas onde o cabelo é mais liso, haverá informação para haver menos cisteínas e o cabelo será mais liso, portanto. E são processos semelhantes a este que acontecem em todas as proteínas no nosso corpo. Portanto, resumindo, o genoma de um indivíduo, neste caso da minha avó, a sua sequência de DNA, contém informações que permitem às células sintetizar as suas proteínas com determinadas características específicas, que por sua vez vão ter determinadas funções e nos vão atribuir as nossas características particulares. E é isto. Muito obrigado. Eu parece-me que a maneira de começar a história é muito interessante. Nós ficamos interessados em ouvir essa história. A pergunta do avô é um bocado arrevesada, ou seja, é uma pergunta demasiado difícil, mas eu acho que a história tal como é contada, acho que é interessante contar a história tal como faz. Acho que tem alguma empatia, consegue olhar para as pessoas enquanto está a contar a história. Há uma ou outra expressão mais difícil do ponto de vista científico que deveria-se tentar simplificar nessa linguagem, tentar explicar de outra maneira, mas eu fiquei a saber porque é que o cabelo é encaracolado. Eu também gostei muito da ligação direta ao público, logo no início, liga-nos logo à história e faz-nos querer saber mais, e da introdução rápida do tema, da pergunta, ficámos a saber sobre o que é que nós íamos falar e depois não decepcionou, não é? Gostei também de haver um enredo à volta da analogia, ou seja, um enredo acerca da história de porque é que o cabelo é encaracolado para levar aos nomes. Já mostra aqui uma certa imaginação à volta do conteúdo científico. Penso que depois, um bocadinho mais para o fim, já foi um bocadinho mais descritivo, menos... Mais sala de aula. Mais sala de aula. Pronto, é só a sugestão para melhorar. Concordo com os meus colegas, começou muito bem e acabou muito, enfim, como aqueles jogadores no fim do jogo já estão cansados e querem aguentar o resultado, começar o jogo ao ataque, à baliza e depois... O tema é muito interessante, a maneira como o genoma e a proteína, a maneira como introduziu também, embora eu acho que
podia depois o diálogo avô-avó, avô-neto e avó, podia ter continuado ao longo da história. Enrola um bocadinho a história, desculpa lá a expressão, enrolar. Sabe que no que tinha preparado antes, de facto, tinha sido haver um maior contacto entre o avô e o neto, mas entretanto os 3 minutos... Exatamente, o avô e o neto, o diálogo ali posto de um lado, Sim, avô, sim. do outro lado neto, e havia uma interação maior. Termos técnicos, de facto, quando diz a definição de genoma remete para uma abreviatura de DNA, não explica nada. Pois. E, portanto, eu vou explicar o que é o genoma. A gente está a esperar, é o DNA. Quer dizer, eu não sei se o avô ficaria contente com... Eu, se fosse avô, não ficava contente. E o final, de facto, deixe-me insistir, isso é um bocadinho xoxo, desculpa a expressão, e é isto. E é isto, quer dizer, é um coloquialismo que, enfim, que não sei se é para mandar calar o avô, se é o avô que manda calar, parece que é uma maneira de encerrar assim um bocadito a pressão. Ok. Boa tarde.